Olá, eu vou ler as questões abordadas na avaliação de fundamentos da gestão empresarial. Eu vou fazer isso através do slide, eu achei uma forma mais fácil para mim. Bom, de início vou fazer uma rápida introdução sobre a administração científica de Taylor. O modelo de administração criada entre o final do século XIX e o início do século XX por Taylor, que buscou garantir o melhor custo-benefício ao sistema produtivo, ou seja, aumento na produção atrelado ao máximo aproveitamento da mão de obra mediante ao sistema produtivo, onde o processo ficou conhecido como administração científica. Taylor, ele acreditava que era necessário realizar o trabalho, levando em conta que a atividade era feita de modo intuitivo. Taylor passou a estudar estratégias que pudessem ser aplicadas na produção. A característica do Taylorismo era de elevar a produção industrial em menor tempo, dado ao fato que, ao realizar as funções sem técnicas, perdia-se muito tempo e a produção era lenta. Taylor via que era importante aperfeiçoar o trabalho. Cada operário teria apenas uma tarefa. Desta forma, diminuiria a lentidão e aumentaria a agilidade do operário. Desta forma, aumentava a produção e tinha um menor custo. O Taylorismo, ainda hoje, continua se fazendo presente nas organizações. Todas as indústrias buscam redução de custos e o aumento da produtividade. Eu vou responder agora as 4 questões abordadas na avaliação. Bem, a resposta 1. O Taylorismo é um modelo de organização do processo produtivo criado por Taylor. Seu principal objetivo era aumentar a produtividade, reduzindo o tempo, método ainda utilizado pelas organizações nos tempos atuais. O que foi descartado é a desumanização do trabalho, que era visto como uma máquina. O método trouxe grandes avanços e melhorias para a organização do trabalho. O diferencial de hoje é a mudança no processo de Taylor referente à segurança do empregado. Seu bem-estar, que são essenciais e fazem parte da organização e do sucesso dela também. O funcionário deixou de ser uma peça mecânica na organização. Desta forma, como foi mencionado no artigo, o Taylorismo sob controle, o lugar de novas e velhas tecnologias na ordem industrial, define o uso dos processos de Taylor, onde continuará vivo e crescente. Desta forma, deixará de utilizar o Taylorismo, seria uma forma de voltar ao passado, no desenvolvimento, no avanço e na qualidade das organizações. Questão de número 2. Era referente aos principais princípios de Taylor, que são 4. O princípio do planejamento, método de improviso, devem ser substituídos por métodos científicos e planejados, sendo assim possível organizar e melhorar o trabalho. Princípio de preparação dos trabalhadores. Os operários deviam ser contratados de acordo com a aptidão de cada um, e nisso serem treinados para que se tornassem mais eficientes. Princípio de controle. Os gestores deveriam controlar o trabalho realizado pelos operários, ficando atentos ao tempo para evitar desperdício e ociosidade. Princípios da execução. A responsabilidade e funções deveriam ser substituídas para os operários, para mantê-los sob controle e os trabalhadores disciplinados. Resposta de número 3. Mediante ao texto apresentado, citando muito bem como é hoje nas empresas, fábricas, em relação ao trabalho do operário ou do colaborador, em relação à sua tarefa executada, como é em relação ao controle exercido mediante a chefia e as novas tecnologias introduzidas para a melhoria da produção e, de certa forma, um controle em todos os movimentos dos seus funcionários. Sim, é plausível cada afirmação que os métodos de controle social de mão de obra introduzidos por Taylor continuam sólidos e se mantêm nas empresas e no capitalismo. Claro que houve mudanças, melhorias no processo de Taylor, como citei na resposta 1. O empregado não é visto como máquina e seu bem-estar e segurança são priorizados. Seus benefícios, carga horária, remuneração de acordo com cargo e categoria.
Leis que regem e defendem os direitos dos trabalhadores cooperam para uma maior segurança para seus funcionários. Porém, na atualidade, as empresas vão controlando os movimentos de seu funcionário com a ajuda da tecnologia. Um exemplo são as câmeras, que têm a finalidade de ajudar na produção, caso ocorra um problema, e por assim podem ser corrigidos. Cartões eletrônicos de ponto são para facilitar a administração do RH, mas de fato é uma ferramenta valiosa para o controle de funcionários, assim como as câmeras. Todavia, com isso, afirma que o modelo do terrorismo de controle pode ser melhorado, redimensionado e aprofundado, mantendo efetivo o controle sobre os funcionários. Os princípios de Taylor hoje são usados de forma mais flexível, adequada para os dias atuais, mas a base é a mesma. A introdução nas organizações não elimina o uso das tecnologias, das técnicas de Taylor. Resposta 4. De fato, a administração científica e o Taylorismo continuam presentes nos dias atuais. Ainda hoje é notório que as organizações busquem redução de custos, aumento de produtividade e, como referido no artigo, o Taylorismo sob controle, o lugar das novas e velhas tecnologias na ordem industrial, fala que neste novo ambiente, marcado pela onipresença das tecnologias de informação, o trabalhador continua sendo objeto de rígido controle mesmo nos setores mais modernos. Nos tempos atuais, percebe-se que os profissionais desenvolvem tarefas em tempo menor e de forma eficiente, aumentando os lucros e reduzindo custos. O que é descartado é a desumanização com o trabalhador. Hoje, o trabalhador não é visto mais como máquina, e sim como um ser humano, que desenvolve tarefas, tem necessidades, desejos e objetivos. Trabalhadores que atuam em organizações de base taylorista, em sua grande parte, é preparado para outras atividades, possuindo conhecimento mais amplo do processo, deixando de lado o pensamento de que o trabalhador é máquina. Eu acredito que deixar de aplicar o taylorismo por completo é estar em um retrocesso de tudo que se já evoluiu na parte de produção e funcionário. O método trouxe grandes avanços na parte da qualidade da produção, da organização do trabalho, a redução de custos com o melhor aproveitamento dos funcionários. O diferencial do passado para os dias atuais e o bem-estar e segurança do empregado hoje é tido como algo importante para o desenvolvimento e sucesso da empresa. Hoje não se tem mais visão de que o empregado é um robô, algo mecânico. Para finalizar, darei exemplos do planejamento. Para finalizar, darei exemplos do Taylorismo nos tempos atuais. Primeiro exemplo são das empresas, grandes empresas que treinam seus funcionários na própria empresa, financiam seus estudos, proporcionam condições para que esses colaboradores treinados permaneçam na empresa com uma certa preparação e conhecimento. O segundo exemplo, podemos notar a princípio do controle em algumas empresas, onde existem superiores e supervisores que vistoriam os colaboradores em suas tarefas. De fato, a administração científica, a escola das relações humanas ou a administração por objetivos tem seu legado enraizado na cultura de todas as organizações, sendo utilizadas por completo ou parcial. O que é inegável é que estão presentes nas organizações dos dias atuais e acompanharão toda a sua evolução em tempos futuros. Bom, é isso. Respondi as 4 questões, fiz uma introdução. Me desculpem um pouco por ler muito rápido, eu estou com um probleminha nos meus olhos, então está um pouco complicado, mas eu espero que tenha ficado um pouco claro sobre o meu ponto de vista diante da matéria que eu estudei, diante do que eu li, né, no artigo e do que eu entendi. Obrigada.